Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo a vida e vida em abundância. Hoje eu estou aqui com José Adelso de Moraes, desde São Paulo. Olá, José. E eu estou aqui na capital do Negev. Estou aqui na capital do Negev, no deserto do Negev, em Israel. A paraxá é Vaigash. Vaigash é a paraxá de hoje. E Vaigash quer dizer, e se aproximou. José Adelso, essa paraxá, essa cena que José encontra-se com os irmãos, toda vez que eu vejo em algum filme de Hollywood, José e Jacó, ou nas novelas da Record que tivemos aí, eu me emociono, eu me arrepio, que é uma cena assim, muito, mas muito dramática. É uma cena que me arrepia, acho que pelo espírito, toda vez eu choro com esse encontro. É uma coisa muito emocionante. Eu arrisco a dizer que, para mim, pessoalmente, é a parte da Torá que mais me chama a atenção, que mais mexe no meu coração, né? E eu vou lá Estamos aqui em Gênesis 45. Estamos aqui em Gênesis 45, 3 e 4. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Isso é muito emocionante, isso é muito sensacional. Vocês sabem que eles tramaram para vender José, né? Os irmãos tramaram, venderam, e Deus fez uma coisa tão grande que José foi feito o vice-governador, né? O vice-faraó do Egito, quer dizer, a segunda pessoa mais importante do mundo, porque o Egito era o país mais poderoso do mundo, né? E aí, isso é a paraxá. Quando a gente vai para Haftará fala de Ezequiel 37, que é das duas madeiras, que é Efraim e Judá, que Deus fala: vou juntar os dois povos na minha mão, que está em Ezequiel 37, 16. Ezequiel 37, 16 fala assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ou seja, ele fala da família de José de Efraim, que Efraim teve a herança espiritual de José, e fala de Judá, né? E quando a gente volta para Paraxá, o que acontece? Judá é um filho da promessa também. Judá é a linha de Yeshua, né? É a linha real, né? A linha que vem desde Adão até Yeshua. E é em Judá que, quando ele é abençoado, a mãe dele, Lia, fala: esse eu louvarei ao Senhor. E a função do judeu é louvar o Senhor. E José era o filho amado. José é a representação de Yeshua. É uma tipificação. Pois vamos em um outro texto das Haftarot, um outro texto do Tanar, que eu queria mostrar para vocês. Veja se não é semelhante. Eu queria ir para Zacarias 12:10, e vocês verão, veja se não é semelhante à história de José. Mas sobre a casa de Davi e os seus habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele,
como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. É muito parecido com essa cena emocionante de José. Mas aqui não está falando de José. Aqui está falando do Mashiach. Aqui fala do Mashiach. E não fala do Mashiach nessa vinda que ele já veio. Está falando na próxima vinda, que os judeus olharão o Mashiach e chorarão, e se plantarão, e chorarão como quem chora pelo filho primogênito, pelo irmão primogênito, né? Eles chorarão ao ver as feridas que nós causamos em Yeshua. Então, essa parte é muito tocante. E olhando Zacarias 12:10, eu vejo muito também de Gênesis de José. Então, a história de José é como uma tipificação dessa história que já aconteceu, Yeshua já veio, e a volta dele, o que está reservado para a gente. Mas como os escribas, os fariseus e até os apóstolos podiam ler a Torá na época, e muitas não entenderam, e está claro nas Escrituras que não entenderam totalmente todo o plano divino. E nós temos todas as Escrituras agora, desde Gênesis até Apocalipse. Se a gente pegar Daniel 7, Zacarias, Ezequiel, Oséias, todos esses profetas, esse lado da Bíblia profético, e jogar em Apocalipse, nós temos todas as revelações de tudo que vai acontecer. Mas será que estamos entendendo? Será que sabemos realmente como vai acontecer? Ou estamos com cisões e falando, vai ser assim, vai ser assado, vai ser antes, vai ser depois, vai ser um arrebatamento? Não interessa. O que interessa é que ele veio para todos, ele trouxe a salvação a todos, que nele crê, e ele vai voltar. Isso nos basta. Isso é que nos basta. Isso é que é a esperança. É o que nos dá, a memória que nos traz a esperança. É isso. E, José, você gostaria de acrescentar alguma coisa nisso que eu falei? Olha, eu gosto quando você abre esse trabalho das parachotes, quando você diz caminho, a verdade e a vida em abundância. Se você vê essa frase sua, ela é a vida de José. Deus deu visões proféticas para ele, que de uma forma ele passou a seus irmãos que começaram com ciúmes e achando que ele queria tomar o lugar deles. E esse caminho que José trilhou, de os irmãos jogarem num poço, depois venderem para um mercador, depois ele ser vendido para o Egito, ele ser cobiçado pela mulher de Potifar, jogado na cadeia, e na cadeia ele só fez coisas boas e aconselhava as pessoas, e também usou o profético, e foi o profético que o tirou de lá, e foi o profético que o levou a segundo no Egito, porque ele falou o que Faraó queria ouvir, a verdade, né? Então, um caminho que é dado por Deus, esse caminho, às vezes ele parece meio esburacado, armadilhas, alguns sofrimentos, alguma tristeza. Mas quando Deus tá junto, você pode ter certeza que grandes coisas acontecerão. Então, quando você fala caminho, eu gosto me trouxe essa palavra, Deus me trouxe essa palavra. Outra coisa é que José sempre falou a verdade. Ele sempre falou a verdade. É evidente que ele, como segundo de Faraó, como Paneia, ele não podia se abrir aos seus irmãos.
Ele até tirou uma casquinha, judiou um pouco também, né? Que ninguém é de ferro, né? Mas ele perdoou seus irmãos. Ele perdoou seus irmãos e ficou feliz ao saber que seu pai ainda estava vivo. E ele, mesmo eles falando, ele pergunta de novo. Então, ele sempre usou a verdade, sempre usou a verdade em tudo. E normalmente, como Satanás é um acusador, ele tenta desestabilizar o servo de Deus. E quando ele foi para a cadeia, ele não blasfemou, ele não xingou, ele não fez nada. Simplesmente ele conversou e esperou o tempo de Deus, que às vezes nós não temos a, a tolerância de tempo para esperar. E às vezes fazemos bobagem. Quando nós tomamos a frente do Senhor, nós fazemos verdade. Então, esse caminho, a verdade, traz a vida. Como levou a vida para José e vida para os seus familiares em abundância. Porque foi dado a ele nessa mesma paraxá, foi dado ao povo de Jacó toda a terra de Gosém, o lugar mais habitável e próspero do Egito. Claro, eles ficaram até lá, até o faraó ser trocado, quando ele morrer. E o que acontece? José já não tinha mais valor. E aí, sim, de novo, Satanás tenta derrubar a fortaleza que Deus cria. A fortaleza que Deus cria. E aí que entra também, Deus já põe Moshe na história, e aí nós vamos ter para frente grandes coisas que o Senhor fez. Isso é muito legal, porque eles foram falados para Faraó que eles eram pastores, e pastores não era uma profissão bem-vinda no Egito, não era uma coisa digna no Egito, mas eles foram muito prósperos sendo pastores. Então, a inveja que os irmãos enviaram José para sofrer aquilo tudo, aquilo não foi de José. Deus já tinha escrito a linha aonde ia abençoar o povo de Deus, que ele prometeu que sim, que daria tudo. Então, Deus já tinha no comando o que aconteceria. Só bastava um homem ser justo e verdadeiro, como foi José, e levar e salvar todo Israel naquele momento. Você falou da Haftará, e a Haftará ela me dá uma... em Ezequiel 23, ele diz o seguinte: vamos fugir da idolatria, da transgressão e abominações, apostasia. Serão meu povo e eu serei o seu Deus. Olha o que Deus está dizendo para um povo, que será o Todo-Poderoso, será o Deus dele. É Deus se doando. E no 22, fala de um rei que será o rei dos reis, que é Yeshua. Talvez tenha pessoas que ainda não crê que Yeshua é o Mashiach que veio uma vez e vai voltar de novo, como você disse, mas no 22, esse rei dos reis é Yeshua. O que é importante no 28, na Haftará de Ezequiel, do 37, 28, é que Israel será santificado. E quando o santuário de Deus estiver pronto, o povo de Deus estará no meio deles. A palavra diz isso, né? E a Brit Hadashah, que é o que nós falaríamos que é o Novo Testamento, ela fala de ajuntamentos. Ela fala de ajuntamentos, fala dos apóstolos, em Lucas 6, de 9 a 16, fala do ajuntamento dos apóstolos, e hoje nós estamos cansados de ouvir que todos nós seremos apóstolos.
desde que nós seguimos uma história como a de José. Uma história íntegra, uma história correta e uma história de verdade. E no Salmo 48, 14, ele diz o seguinte, no 14, no Lucas, declaração de dedicação e fidelidade. O final do Salmo 48, ele fala que nós seguiremos a Yeshua como o único caminho ao Senhor até a nossa morte. Porque se você fizer antes, se sair da presença do Deus antes, você não terá a salvação. E aí, nós fazemos também, por exemplo, a palavra diz que em Atos, no 13 e no 5, 7, Atos 7, 13 e 5, Satanás sempre querendo acabar com o povo de Deus. E aí que ele elevou Moisés, né? Mas se nós formos vermos hoje, continua igual. E Satanás, ele quer acabar com apostasia, pessoas se tornando neófitos de todos, países contra Israel. Então, Satanás não desistiu de destruir o povo judeu, não desistiu. E junto está os gentios em Cristo, em Yeshua, que creem no Senhor e que vão ser o apoio de Israel nesses tempos que estão por vir, né? E só voltando ainda um pouquinho na Paraxá, no início, 44, 18, você já disse isso, falou com José. Ele falou no ouvido de José, aproximou-se e falou. Mas falou com José realmente como se ele fosse o Todo-Poderoso aqui. E nós hoje, nós temos como falar com Deus através de Yeshua de uma maneira direta, clara, e que nós temos simplesmente que crer que é isso, que Yeshua é o único caminho ao Senhor. E ele diz em João 14, de 12 a 15, eu vou ler. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedir-me em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, se você me amar, e guardareis os meus mandamentos, isso farei. Então, a situação que José viveu é aquilo que quando você abre os trabalhos, a verdade, a vida e o caminho. Nós temos que ser dignos. E nós somos pecadores, erramos, mas nós temos Yeshua como acesso ao Pai para ser perdoado. Só para me finalizar, eu queria falar de 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Diz o seguinte: deixe o Espírito operar e não nos apoiamos em sabedoria humana, e sim no poder de Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua. É isso, Miguel, um Shabbat Shalom, você termina aí. Pois é, o José, interessante essa questão de Ezequiel 37, né? Que fala das duas tábuas. Você estava sempre falando de Ezequiel 37, Sim. Que fala das duas tábuas, de Efraim e de Judá. E de Judá. E nessa aproximação foi Judá que se aproxima, sempre os dois, Judá se aproxima de José, que é o pai de Efraim. Efraim está muito ligado a José. Sim. Então, a tribo de Efraim está muito ligada a José. E ele se aproxima, né? Ele se aproxima e fala. Muito interessante isso. E José era chamado no Egito de Safenat Panéas. Panéas. Safenat Panéas, Safenat Panéas, que significa o Salvador do mundo. Safenat Panéa, em egípcio, é o Salvador do mundo. Quem é o Salvador do mundo? Você vê a ligação. A ligação Yeshua é o Salvador do mundo. E a gente vai para... Só para finalizar,
A gente vai para Romanos 14, 11. Eu tenho depois uma coisa para falar depois que você falar aí, tá? Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Sim. Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava lendo em Zacarias 12, 10, que é o retorno, né? E depois para o Apocalipse, com todas essas coisas. Então, está tudo aí, está nos nossos olhos, crer e regozijar e descansar no nosso Shabat. Nosso Shabat é Yeshua. Nosso Shabat é Yeshua. É o Cordeiro de Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é a nossa salvação. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E vida em abundância. Só para complementar aí o que você disse de Ezequiel, e é o que você fez, Ezequiel ali ele diz o seguinte: assim como juntou toda a família de Jacó, manda todos se unirem e declara a aliar. É isso. O judeu vai voltar para a terra. Vai, Deus mesmo vai trazer, né? O Senhor mesmo vai trazer. Não tem jeito. É isso aí. É José, isso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a você, nosso YouTube espectador. Até a próxima Shabbat com mais Parashá. Acompanhe o nosso canal, se inscreva e divulgue aos amigos. Se você quiser, se as pessoas tiverem interessado em ouvir coisas da palavra de Deus, as Parashot e coisas da palavra de Deus, estamos aqui à disposição para poder compartilhar, ensinar e aprender também. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.